Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último episódio do MIP em Dia. É isso mesmo, mas sem tristeza, estamos falando do último episódio da terceira temporada e isso é motivo de muita alegria para mim e para quem me acompanha aqui também desde o começo. Eu tenho certeza que é uma data comemorativa, né? Afinal de contas, nós estamos indo para o terceiro ano de MIP em Dia Podcast e eu tô super feliz por poder dividir esse momento aqui com vocês. Como de praxe, se você ainda não é inscrito no canal, não nos acompanha nas redes sociais, se inscreve, clica aí no link, nos acompanhe pelo YouTube, Spotify, Instagram. Participe dos episódios, mande as suas sugestões e vai ser sempre muito bom receber aqui o que vocês têm para compartilhar com a gente também. Bom, então como eu comentei, esse é o último episódio da temporada, né? São já 3 temporadas do podcast. Nós estamos completando agora 3 anos. O primeiro episódio do MIP em Dia, ele foi publicado no dia 6 de novembro de 2022. Então hoje eu quero recapitular alguns pontos, né, desde lá do início, falar bastante também sobre essa terceira temporada, como foi, relembrar os participantes, os melhores momentos, e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal, então fica comigo até o final pra gente compartilhar esses pontos, tá? E desde 2022, né, a primeira temporada, o primeiro episódio, de lá pra cá aconteceram muitas mudanças. Muito conteúdo passou, né, por essa mesa e por outras por onde eu gravei. Só para vocês, para quem tá acompanhando, começando agora, né, acompanhar o MIP em Dia, o primeiro episódio eu gravei com o celular. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava em Tangará da Serra. Na época eu trabalhava numa usina, né, que fica ali na região de Tangará, em Nova Olímpia, e eu morava lá. E por que eu comecei? Até convido vocês, né, a ouvirem o primeiro episódio para entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Mas, de uma forma resumida, eu comecei com essa iniciativa do podcast, do MIP em Dia, porque por 10 anos eu fui professora e, assim, a minha rotina era de docente, né? Então, dava aula de manhã cedo, de manhã à tarde à noite. Eu vivia isso, então era aquela rotina de dar aula, de preparar atividade, de corrigir avaliações, fazer orientação de estágio, então eram muitas atividades relacionadas à universidade, né, como um todo, grupo de estudo. A gente tinha o GETROP lá em Londrina, que era um grupo de estudos voltados para entomologia, obviamente. Então, por 10 anos, essa foi a minha rotina e eu sou apaixonada por isso, eu gosto muito da docência, né, de todo esse envolvimento, dessa troca de informações, né, dessa forma de compartilhar conhecimento. E aí a vida me trouxe outros caminhos e eu acabei saindo dessas atividades rotineiras de docência, embora ainda hoje eu contribua como professora em diferentes instituições, né, inclusive eu sou professora no programa de mestrado da UEMP, no programa de agropecuária sustentável da UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, que fica em Bandeirantes, e também contribuo com diferentes programas de especialização, né, sempre falando de manejo integrado de pragas, de bioinsumos, enfim, algo que se relacione à entomologia, aos insetos como um todo. Então, eu ainda tenho essa vivência, mas o podcast surgiu no momento em que eu trabalhava ali na usina, aquela correria, loucura, né, da usina em si, e eu comecei a ficar com um buraco dentro de mim, sentindo falta da docência, da academia, de compartilhar informações. E aí eu falei, não, vou fazer um podcast. Já tinha um tempo que eu tinha essa vontade mesmo enquanto professora, né? E aí, 2022, então, foi o ano em que eu resolvi colocar esse projeto para funcionar. Os primeiros episódios, o primeiro ano praticamente, não, na verdade, os primeiros meses, eles foram gravados sempre com o meu celular ali no escritório, em casa. Então, eu fazia o episódio, colocava o aplicativo, né, o gravador de voz, gravava e mandava pro Henrique. O Henrique, inclusive, ele até hoje, né, contribui aqui com a edição dos cortes dos episódios do podcast.
ele foi a primeira pessoa que editou o MIP em Dia e tá com a gente até hoje. Então, eu mandava pra ele, ele fazia ali o que era possível, né? Por conta da qualidade também da gravação. Me mandava e eu subia no Spotify. Até então, eu publicava os episódios só no Spotify. Depois, eu comecei a colocar no YouTube, né? Nesse último ano. E aí, as coisas foram acontecendo de uma forma diferente. Mas por que eu tô colocando, né, tudo isso, falando? Vocês vão ver que vai ser um episódio meio reflexivo aqui, meio de lembranças mesmo, né? Mas o objetivo de contar essa história inicial é pra dizer que hoje eu escuto muito, né? Às vezes eu tô num evento e o pessoal fala, você que é a Gabriela do MIP em Dia. Então as pessoas escutam. Depois eu vou mostrar alguns números aqui pra vocês do episódio do podcast, né? São muitos seguidores, milhares de downloads dos episódios, de visualizações. Então parece que é muito grande, e de fato mas começou com uma vontade e um celular, que, vamos dizer assim, todo mundo tem, né? Então é só eu quis contar esse início para incentivá-los, de repente, né, a contribuir, para compartilhar também o que você sabe dentro da sua área de atuação, seja no agro ou não. É sempre bom a gente compartilhar informações. Sempre tem alguém que tá disponível, disposto. E o melhor de tudo, tem sempre alguém que precisa ouvir aquilo que você tem para falar. Então, sintam-se incentivados, né, para colocarem aí os seus conhecimentos à disposição daqueles que quiserem ouvir, tá certo? E eu coloquei aqui, fiz algumas anotações, alguns marcos, né, que eu considero interessantes. Então, falei que eu gravava os episódios sozinha, enquanto eu trabalhava na usina. E aí, teve um dia que eu tava na usina e a gente sempre recebia visita, né, de profissionais de diferentes instituições, de empresas que iam até lá e vão até hoje, né, para contribuir, para mostrar seus materiais, falar dos seus produtos. E num certo dia a gente recebeu a visita de um grupo do IAC, né, para falar sobre as variedades. Eles fazem todo um acompanhamento do portfólio de variedades deles que tem dentro das áreas da usina. Então, na hora, eu falei assim, bom, quem sabe não seja o primeiro episódio, né, que eu possa gravar aí, fazendo uma entrevista. E o Daniel Nunes, que é do IAC, ele foi o primeiro entrevistado do podcast do MIP em Dia. Foi um episódio relativamente curto, ali, se eu não me engano, entre 15 e 20 minutos. E a gente falou, então, o que era o IAC, como é que funciona, quais eram as atividades dele, né? Ele tá lá até hoje. Então, foi um episódio muito legal, ficou marcado por ser a primeira entrevista. E, mais uma vez, a gente fez com aquilo que tinha, que no caso era o meu celular, a minha vontade de entrevistá-lo e a disposição dele em participar como primeiro entrevistado. Nós estávamos numa sala de um dos gerentes da usina, né? O Sérgio Igula. Inclusive, gente, um beijão para todos, né, aí da UISA, os amigos que estão ainda na usina, os que estavam, né, que foram contemporâneos aí. Foi um período da minha vida que eu guardo realmente no coração. E aí a gente tava, então, nessa sala do Sérgio, e eu falei, Daniel, topa fazer uma entrevista? Ele, topo, agora, então vamos. Coloquei, ele sentou de um lado da mesa, eu sentei do outro, liguei o celular, o gravador, e ali a gente fez um bate-papo, assim, sem muita... não tinha um roteiro pronto, nada, fluiu muito natural. E aí foi a primeira entrevista, então, do MIP em Dia podcast. Outros convidados depois dele vieram, né, nessa mesma pegada de colocar o celular. Eu me lembro um dia que eu gravei com o Maurício e com o Dagon. Eles estavam em Tangará, tinham ido também visitar a usina, e eu convidei eles para então fazer essa participação. E aí o único lugar que a gente tinha, eles já tinham saído da usina, terminado a visita. E aí eles, não, tudo bem, mas a gente tá aqui no hotel. Aí eu fui no outro dia tomar café da manhã com eles no hotel. E ali mesmo no hotel eu fiz a gravação do episódio. O episódio ainda ficou com algum barulho de talher, de copo batendo. Mas foi uma experiência muito legal. Então, assim, vale a pena, né? Quando a gente quer fazer acontecer, a gente dá um jeito. E foram vários convidados, episódios que eu fiz sozinha. Inclusive, na comemoração de 1 ano do podcast, né? Que foi em novembro de 2023, eu fiz uma sequência de episódios que eu chamei de especial 1 ano. E eu entrevistei 4 pessoas, né? Uma por semana. E foram os entrevistados, né? A Daniela Santos, que é uma jornalista
de Tangará da Serra, maravilhosa. A gente fez amizade enquanto eu estava lá e a Dani prontamente aceitou fazer a participação. Nesta época, eu já fazia gravação por vídeo. Como é que eu fazia? Entrava lá no Google Meet, gravava a tela e mandava pro Henrique dar um jeito de deixar menos pior, né? A qualidade, como a gente brinca, para depois publicar. Então, eu gravei vídeos, né, nessa época, nesse especial de um ano. Então, eu entrevistei a Dani, entrevistei a Are, né, a Aretusa, Ela é do Agro, da página Ela é do Agro. A Are, também sensacional, uma comunicadora nata, que contribui muito, né, com o nosso agro como um todo. Veio também, tem essa paixão pela cana-de-açúcar, assim como eu tenho. Então foi muito legal, a gente fez um bate-papo, falamos de várias coisas, entre elas, como é que a gente comunica bem, né, dentro do setor, mas também fora do setor. Nesta sequência também, entrevistei o Henrique, né, que eu já falei dele aqui para vocês, que é o editor, né, Henrique de Rosa, e aí a gente falou de todo esse processo de edição, como é que como que ele trabalha. E por ser a pessoa que comprou a ideia do MIP em Dia desde o início, né? Foi muito legal bater esse papo com ele, porque ele acompanha desde sempre. E a última pessoa que eu entrevistei nessa sequência de comemoração de um ano foi a Renata Maron, jornalista também, que é um ícone aí dentro do agronegócio, maravilhosa, que, enfim, traz tanta informação de qualidade, informação de qualidade com qualidade, e com muito carisma, né? Ela é uma pessoa, enfim, eu gosto muito e tenho ela como referência dentro da comunicação. Então foi bem bacana essa comemoração de um ano do episódio, né? Do podcast. Aí a gente entrou na segunda temporada, né? A segunda temporada foram mais entrevistas, conteúdos gravados sozinha, entrevistando colegas, amigos, enfim. Eu me lembro até que, como eu gravava, né, pelo computador, às vezes eu gravava com o fundo do guarda-roupa aparecendo, ou então estava numa sala, ou na própria sala na empresa. Então, os fundos eram os mais diversificados, eu não gravava num estúdio, assim, bonitinho como é hoje, tudo padronizado, né? Mas, enfim, a gente foi levando, completamos mais um ano e entramos, então, nessa terceira temporada que tá acabando com este episódio. E na terceira temporada eu tomei a decisão de investir um pouco mais, né? Porque, embora tenham apoiadores eventualmente nos episódios do podcast, o podcast eu brinco, né? Que é um ralo de dinheiro, porque a gente gasta não só o tempo, porque o tempo eu nem contabilizo, porque é algo que eu faço com muito carinho, sabe? Com muito prazer. Mas existe o investimento agora, né? No estúdio, na edição. Então, eu tomei a decisão de investir financeiramente, né, no podcast, nessa última temporada que aconteceu. Então, eu vim para o estúdio, mas quando começou a temporada, eu morava em Sorriso. Hoje eu moro em Uberlândia, então teve toda essa transição também, essa mudança das minhas questões profissionais, mudança de cidade. Então, no início eu gravei no estúdio, hoje eu tô gravando em outro. Então, com todas as adaptações, mas deu certo. Ficaram episódios com uma qualidade muito maior, né? Eu tô aqui hoje na Sonora Studios, aqui em Uberlândia, junto com o Gustavo, que também, quando eu cheguei, me recebeu muito bem, abraçou o projeto e a gente tá aqui gravando, né? Então, eu tomei essa decisão de investir mesmo para ter mais qualidade na forma como essa informação é passada para vocês, né? Então, um vídeo com uma nitidez boa, a voz, né, sem falhas, isso é muito importante. Eu tenho certeza que facilita na compreensão da informação, do conhecimento que eu compartilho e que os convidados, de forma geral, né, que vêm aqui, compartilham. Enfim, o que eu tenho para dizer é que estou fazendo uma retrospectiva, né, mas a quarta temporada, gente, vai ser inacreditável, vai ser muito boa. Tô com muitas ideias, eu tenho certeza que elas serão colocadas em prática. Então, fiquem atentos, né? Não vou dar spoiler, mas fiquem atentos aqui, porque vai ter muita coisa boa, tá? Mas vamos aos números, então, da terceira temporada, essa vamos dizer assim, 2024, 2025, né? Afinal de contas, o primeiro episódio dessa quarta temporada foi publicado em dezembro do ano passado e estamos finalizando agora em novembro desse ano. Bom, ao todo foram 15 episódios, 16 com esse, na verdade, né?
vários convidados, que eu vou relembrar aqui com vocês. Então, nós abrimos a temporada com a presença do professor Pedro Yamamoto. Nós falamos sobre MIP. O professor Pedro também é um grande entusiasta do MIP. Leva informação, ele participa de muitos podcasts, ele é super ativo nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, faz as postagens dele, muita foto, dá palestras, treinamentos, cursos. E, enfim, foi um prazer receber ele, né? Quando eu fiz o convite, a gente fica meio receosa às vezes, né? De convidar algumas pessoas que parecem estar muito distantes de nós, né? Então, o professor Pedro, super renomado, será que ele vai topar participar do meu podcast, né? Às vezes vem aquele complexo de vira-latas, mas logo passa. E o professor Pedro aceitou de prontidão, assim, e fiz a entrevista com ele de forma remota. Muito legal, ele compartilhou muitas informações, né? Então, foi o primeiro episódio dessa terceira temporada. Depois, eu fiz um episódio sozinha falando sobre a história do MIP, né? Porque nessa temporada eu continuei com o bate-papo com quem sabe, que é sempre que eu trago uma pessoa que entende daquilo que tá falando de fato, né? Mas também eu fiz um novo quadro, vamos dizer assim, que é o Visão MIP. Que são episódios onde eu trago alguma informação, algum contexto, sozinha, sem convidados, né? Compartilhando ali comigo o episódio. Então, esse primeiro Visão MIP do ano foi sobre o histórico dos inseticidas, né? E aí eu falei do que era utilizado antes, quais foram os grupos químicos que vieram primeiro, os organofosforados e neonicotinoides, piretroides, diamidas mais recentes, enfim. Foi bem legal também, um episódio bacana, com bastante informação técnica e que nos ajuda muito no dia a dia, né? Depois, o terceiro episódio dessa temporada foi com o meu amigo Carreirinha, né? Matheus Cirino, vulgo Carreirinha, o apelido dele é Carreirinha. E nós tivemos, né, um período juntos aí, a gente passou, fomos colegas de empresa. Depois eu saí da empresa, Carreirinha continua até hoje, mas ele é produtor de pitaia, né? E com a entrevista, esse bate-papo com ele, descobri muitas coisas sobre pitaia. Falamos de pragas, de doenças, mas especialmente da questão do momento de colheita da pitaia, né? Então, aquela pitaia que a gente eventualmente come, que é sem gosto, né? Meio ali, assim, né? Como diz o ditado, não fede nem cheira. É porque ela foi colhida no momento errado. Carreirinha trouxe isso pra gente. Então, o momento de colheita da pitaia interfere bastante no sabor que ela terá, né, nos grau Brix, enfim, na concentração de açúcar e tudo mais. Então, foi um episódio muito legal, onde ele contou da experiência dele com a produção de pitaia. E ele também é uma pessoa que está super ativa aí nas redes sociais, compartilhando muito sobre essa fruta e a produção dela, né? Depois, eu fui intercalando, né? Gravei um episódio falando sobre ácaros, né? O episódio chama Mas Ácaro Não É Inseto? Porque eu recebo muitas mensagens, né? De foto, principalmente de parente, falando, que inseto é esse? Aí tem uma aranha, tem um carrapato, né? Que são aracnídeos junto com os ácaros. Então, tentei desmistificar um pouquinho dessa confusão, né? Desfazer essa confusão em relação à classificação de insetos e aracnídeos, que todos eles são artrópodos, mas cada um aí tem as suas peculiaridades e muitas características que os diferenciam e a gente consegue fazer essa diferenciação. Bom, depois veio o Paulo Camargo, do Descascando a Ciência, que são parceiros aqui, inclusive eles foram apoiadores financeiros em vários episódios dessa temporada, né? Super agradeço o Descascando a Ciência por esse apoio, pela parceria de sempre, a gente faz muitos trabalhos juntos, né? Para quem não conhece, procura aí, gente, Descascando a Ciência, os meninos são sensacionais, o Paulo e o Chico. Então, falei com o Paulo sobre comunicação, sobre inovação. Ele é biólogo, a gente se formou juntos, né, na faculdade lá em Bandeirantes, a long time ago. Nos formamos em 2010. E aí, a gente bateu esse papo, então, basicamente sobre ciência, inovação e comunicação. Foi muito legal também. Depois fiz um episódio falando sobre níveis de ação, né? Na verdade, sobre níveis de ação e níveis de controle, trazendo os conceitos técnicos e as melhores formas de aplicá-los. Veio uma entrevista depois com a doutora Simone,
ela é, falando, né, dos NACs, da NAC, na verdade, né, N-acetil cisteína na agricultura, como é que esse produto tem sido utilizado. Inclusive, eu acompanho sempre, né, as redes sociais deles, da Ciacamp, e, salvo engano, eles receberam um prêmio agora, bem legal. Então, assim, estão trazendo muita inovação, coisas diferentes para que a gente possa utilizar. Tem ainda, né, vamos dizer assim, mais informações em relação a frutíferas, especialmente citros, mas dá para usar para muita coisa. Inclusive, são substâncias que nós mesmos podemos usar para melhorar a nossa saúde, né, de uma forma geral. Então, foi bem bacana o episódio. Depois eu fiz um episódio, esse aqui deu uma repercussão que eu não imaginava que daria, que foi falando sobre o fantástico mundo dos pulgões, né? Eu recebi muitas mensagens, falei assim, Gabriela, eu não acredito. Como assim não tem pulgão macho no Brasil? Não tem pulgão macho, gente, são só fêmeas. Elas se reproduzem por partenogênese, né? Que é aquela reprodução assexuada, onde rapidamente uma fêmea dá origem a outros pulgõezinhos, a outras pulgoas, não sei se essa palavra existe, mas eu comentei, né, sobre, então, como é o mundo dos pulgões, onde eles atacam, milho falando, né, principalmente aí, eles também atacam e estão bastante presentes no trigo, enfim. Comentei um pouquinho sobre isso e foi um episódio que deu bastante repercussão, o pessoal adorou, né? Depois nós tivemos uma entrevista com o Luiz Guilherme, falando sobre amostragem de pragas. O Luiz, nós somos sócios, né, na Agribela, e aí ele trouxe, então, todo o desenvolvimento das armadilhas que a gente tem feito junto à Embrapa Soja, a evolução desse projeto, que, inclusive, neste momento, agora, em novembro, nós estamos instalando algumas armadilhas automáticas na região centro-oeste, né, no Cerrado, para acompanhar, para fazer o monitoramento de pragas na cultura da soja, monitoramento em tempo real mesmo, né? Então, armadilhas 100% automáticas. E eu me lembro que, inclusive, a gente ficou de trazer as respostas desse projeto ao final desta safra. Então, na próxima temporada vai ter um episódio falando sobre as armadilhas automáticas da Agribela, né? E como é que a gente pode acessá-las para ter essa ferramenta a nosso favor no manejo de pragas. Falei depois com a doutora Fernanda Giuliatti, famosa Fer da Juliagro, né? Falamos sobre fitopatologia e inovação. E foi um episódio, a Fernanda veio aqui, né, mora em Uberlândia também, e foi um episódio muito bacana. A Fer é super descontraída, né, então dividiu um monte, e ela é uma fitopatologista nata, então dividiu muito do conhecimento que ela sabe com a gente, e foi um episódio também que teve muita repercussão. Depois eu vou falar mais, inclusive, sobre ele. Recebi também o Otávio Menezes, engenheiro agrônomo, mestrando aqui da UFO. A gente falou basicamente sobre citros e psilídeo, né? Os psilídeos são aí um dos insetos que o Otávio gosta muito, entende bastante. Ele faz a criação desses psilídeos. Então, a gente comentou sobre biologia, ecologia, né? Comportamento. Como é que a gente pode diminuir a ocorrência desses insetos a campo. Que a gente precisa fazer para conseguir mitigar os danos tão severos que eles causam na citricultura do nosso Brasil. Já tô partindo para o final, tá? Vamos falar agora dos últimos episódios. Entrevistei o Pedro Duarte, da CropLife, que também foi um episódio, gente, muito legal. Porque a CropLife, inclusive eu tirei muitas dúvidas, né? Eu não sabia exatamente como é que a CropLife tinha surgido, que foi a junção de diferentes instituições, qual exatamente é o funcionamento dela hoje, qual é o objetivo da CropLife, pensando na agricultura, nos agricultores, nas indústrias, né, desse nosso Brasil, sejam de químicos, de biológicos, enfim. E aí foi um episódio muito esclarecedor, onde o Pedro trouxe toda essa realidade e um pouco da experiência dele também em relação a essa atuação, né, na CropLife e no agro como um todo. Aí veio o Breno Giuliatti, também, Breno, da Juliagro, né? Faz parte da família, a famosa família Giuliatti. Tem que trazer o professor Fernando agora aqui, né? Para completar o trio. O Breno, nematologista, então, inclusive o nematóide, ó, o episódio chamou E o Nematóide Levou, né? Porque a gente falou muito sobre os prejuízos que os nematóides têm trazido
e como a gente pode manejá-los da melhor forma, né? Tem aquela famosa frase de que nematóide a gente não controla, a gente convive. Então, como é que a gente pode conviver com esses nematóides para que eles nos causem a menor percentual possível de perdas, né? Pensando que eles estão ali no ambiente. Bom, depois falei com a Fer, outra Fer, né? A Fernanda Cruz, lá do Vale do São Francisco. Conheci a Fernanda num evento em junho desse ano. E ela ela nasceu no agro, né? Hoje não atua mais diretamente no agro. Ela está na área de eventos. Mas ela tem uma experiência com cultivo de uva, né? E trouxe um pouco de toda essa poesia que é o Vale do São Francisco, né? Um lugar maravilhoso, onde a produção de frutas, especialmente uva, manga e tantas outras, acontece de uma forma tão intensa, né? Num lugar que é um deserto brasileiro, praticamente, né? Então, através do Rio São Francisco, dos canais ali, de toda uma condução, de um manejo, é possível a produção dessas frutas lá no Vale do São Francisco. Foi muito legal também. E por último, falei com o Elvésio. O Elvésio a gente também trabalhou juntos, né, há algum tempo atrás. E ele é um empreendedor, né, super também arrojado, vamos dizer assim. Muitas ideias. E ele trouxe um pouquinho do que ele está construindo agora. Falamos muito sobre macro-organismos parasitoides, assim como eu, né? Eu adoro, sou apaixonada pelos parasitoides. O Elvésio também gosta muito dessa área e tem investigado e dado muitas boas soluções para a utilização desses parasitoides. Então, o episódio também foi muito legal, tá? E encerramos, né? Esses 15 episódios, o 16º é este que você está assistindo. Então, resumindo, né? O que eu posso tirar desses 15 episódios anteriores? Uma alegria muito grande, porque eu sempre aprendo, mesmo os episódios que eu faço sozinha, né? Na maior parte das vezes, eu acabo escrevendo ali o roteiro, eu mesma, mas sempre tem que procurar alguma coisa, tirar uma dúvida. Às vezes eu ligo para colegas, né? Eu me lembro que nesse episódio dos pulgões, eu falei com o Dr. Orcial Bortolotto, que é um grande amigo também, entomologista, professor lá da UEPG, em Ponta Grossa, e ele trabalhou muito tempo com um pulgão. Aí eu liguei, falei, Orcial, e aí? É isso aqui mesmo e tal? Então, eu sempre aprendo muito, né? E quando vem entrevistados, então, aí nem se fala, eu aprendo demais. Outra coisa legal que tá aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, é que eu fiz, né, esse quadro muito bom, nota 2. Então, é uma pergunta que eu faço para os entrevistados ao final de cada um dos episódios, no sentido assim, você dá nota 2 para quem ou para quê? O que a gente pode melhorar dentro do setor, né? Nota 2, longe de ser uma nota boa. Então, a pergunta é mais para trazer uma reflexão e alguma informação de que, não, isso aqui não tá bom, mas pode ser melhorado, né? Foi bem legal também, repercutiu muito bem. Então, foram 11 entrevistados maravilhosos que contribuíram muito, né? Com o meu aprendizado e com o aprendizado de vocês. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a cada um de vocês que participou das entrevistas, que esteve aqui comigo presencialmente ou de forma remota. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Vocês contribuíram muito para o crescimento do Me Pendia e para a divulgação, né, da informação de qualidade dentro do nosso setor. Então, muito obrigada mesmo. Mas nós tivemos, gente, um top 3 desses episódios, tá? Então, agora eu vou falar para vocês quem foram, né, quais foram, na verdade, os episódios mais assistidos, e aqui considerando todas as plataformas, né? A plataforma onde eu tenho maior público, maior audiência é o Spotify. Mas tem outras, está em outras plataformas também de streaming, então no Google Podcasts, enfim. Mas assim, 98% de acordo com as estatísticas do Spotify, 98% do público é Spotify, 2% de outros aplicativos. E tem também os episódios que vão para o YouTube, né? Todos esses da última temporada estão no YouTube. Então aqui, esse top 3 foi considerando todas essas plataformas. E que rufem os tambores agora, nós tivemos, em terceiro lugar, como episódio mais ouvido, o episódio da Fer Juliati. Então, onde a gente falou de fitopatologia, de muita coisa relacionada às doenças, clima. Foi muito legal, como eu já comentei com vocês. Então, Fer,
muito obrigada por ter participado. Parabéns por ter ficado aí entre os top 3. Foi realmente um episódio muito legal. Então, assim, maravilhoso. Obrigada mesmo. E fiquem aqui agora com uma fala da Fernanda para vocês. Fala, pessoal. Fala, Gabi. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade do podcast. Foi uma experiência super bacana. Me senti super à vontade, quase uma sessão de terapia. A gente, poder compartilhar um pouquinho, um pedacinho da gente, da parte profissional, pessoal também. Um pouquinho da nossa opinião, nossa visão. E é bom porque a gente raciocina, sobre a nossa visão e começa até a se olhar. Fala, pô, será que tá certo, tá errado? Então, foi bem gostosa a experiência. Agradecer as pessoas que ouviram, espero que todos tenham gostado. E vamos fazer isso mais vezes, Isso é literalmente uma sessão de terapia bem bacana. Obrigado, tá? E um grande abraço para todos. Espero que a gente possa fazer mais catiradas como essa. Isso aí, pessoal. Obrigada, viu, Fer? Foi ótimo ter você aqui. E vou passar, então, para o segundo colocado, ou segunda colocada. Quem será que foi, né? Então, pessoal, como segundo episódio mais ouvido, nós tivemos o episódio Rádio, Bios e Inovação, que foi o episódio anterior, onde eu gravei com o Elvésio, trouxe ele aqui para comentar sobre várias coisas. Já falei para vocês que ele é um grande empreendedor. Então, para quem não assistiu ao episódio completo, acesse o link, corre lá, acessa, assiste. Foi um episódio muito legal e deixo aqui para vocês também uma mensagem do Elvésio. Olá, pessoal, eu sou o Elvésio. Tive a honra de participar do podcast MIP em Dia com a doutora Gabriela e só tenho a agradecer pela oportunidade que ela me deu de poder compartilhar um pouco mais de informações com vocês. Hoje nós estamos aqui nas lavouras também, tentando contribuir com produtores, para justamente disseminar mais o conhecimento de forma mais simples e prática. Gabriela, muito obrigado pelo convite, espero que você continue por muitos e muitos episódios fazendo esse trabalho e conte sempre comigo. Um abraço, viu? E sucesso para o MIP em Dia. Obrigada, Elvésio, mais uma vez, foi ótimo contar com a sua participação e eu espero receber você aqui em outros episódios para trazer o desenrolar, o desfecho aí de muita coisa que a gente começou a falar, então já está convidado aí para um próximo episódio. E o episódio mais ouvido dessa terceira temporada, desse top 3, o primeiro colocado foi o episódio da Crop Life e o Agro, onde eu conversei com o Pedro Duarte. Olha aí o que o Pedro tem para falar pra gente. Olá, pessoal, primeiramente quero agradecer pela participação no podcast. Foi uma oportunidade muito bacana a gente poder trazer um pouquinho aí da atuação da Crop Life pro setor, qual que é nosso papel hoje, vamos dizer assim. A gente também pôde conversar um pouco também sobre o MIP, de fato, trazer a importância da inovação e como isso tem que estar alinhado com o nosso sistema regulatório, o quanto isso é essencial para que o agricultor chegue ali na ponta e tenha a possibilidade de escolher a melhor tecnologia, a tecnologia mais nova, mais sustentável, para que ele possa, de fato, utilizar na lavoura. Então, foi um bate-papo muito bacana, agregou bastante, trouxe bastante ideias, para a gente poder continuar discutindo, e cada vez mais fortalecer esse tipo de discurso dentro do nosso setor e também para fora. Então, agradeço mais uma vez e espero também fazer parte aí, quem sabe, de um próximo episódio. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui. Essa aproximação com a Crop Life também, foi muito legal. Então, tenho certeza, a gente já nos encontramos esses tempos aí, pessoalmente, já falamos de outras possibilidades, trazer outros convidados. Então, eu tenho certeza que nessa quarta temporada, Crop Life vai estar aqui presente, trazendo muito mais informações de relevância e qualidade para o nosso setor. Então, gente, obrigada. E aqui, assim, o top 3, mas, obviamente, todos foram muito importantes. Não foi uma disputa tão tranquila, ficou acirrada ali, os números foram muito próximos, mas todos vocês que participaram aqui dessa temporada, como eu já disse, contribuíram muito e estão aqui no meu coração mesmo por, enfim, abraçarem esse projeto que eu levo com tanto carinho. Olha só, de forma geral, pra gente partir para o encerramento deste podcast, desse episódio, dessa temporada.
um pouquinho do MIP em Dia em números, tá? São mais de 8.800 reproduções no Spotify, mais de 550 seguidores também no Spotify. Qual que é o perfil desses seguidores? 73,8% são homens, 23,1% são mulheres e 3,1% não são especificados. Então, tem um público aí que tá mais masculino, né? Mulherada, vamos ouvir mais também o podcast, mas agradeço a cada um de vocês, né? Independente, gente, de ser homem, mulher, não vem ao caso isso aqui, né? O ponto é que vocês sempre recebem com muito carinho, né? E me recebem com muito carinho também. Então, isso é o que eu levo de fato. De todo esse pessoal, 50,6% estão entre os 28 e 34 anos, então essa é a faixa etária do podcast. 26,3% está entre os 23 e 27 anos. E aí, os 20 menos e os 40 mais, né, ficam aí nas extremidades com um percentual um pouco menor. Dos que escutam um podcast pelo Spotify, olha que legal, 90% do público está no Brasil, 6,9% na Bolívia, 1,3% na Espanha e 1,3% no Peru. Aí tem um 0,5% aqui, 0,6% em Costa Rica. Olha que legal, né? Essa diversidade de países aí. Isso estamos falando do público que nos escuta pelo Spotify. Quando a gente coloca as outras plataformas juntas, entram no ranking também, além de Brasil, Bolívia, Espanha, Peru e Costa Rica, Estados Unidos e Paraguai. Então, esses são os países por onde aí o MIP em Dia está levando informação. Cara, pra mim é assim, fantástico pensar nisso, quase que inacreditável, né? Como é que a gente pode chegar tão longe? E aí a importância também, a responsabilidade de levar sempre informações e conteúdos de qualidade. Bom, e de todos os episódios, aqui eu já não tô falando só dessa temporada, o mais ouvido, desde o início, gente, desde o início mesmo, é o 3º episódio. Ele foi publicado no dia 29 de novembro de 2022. E o tema é assim, como os inseticidas são classificados. É o episódio que teve maior visualização. No Spotify, nessa época ainda, os episódios não estavam no YouTube. E é um episódio só gravado, né? Só áudio. Então, é o episódio mais ouvido do Spotify. Mostrando que o Spotify também é uma plataforma onde as pessoas procuram informações, né? Ao invés de digitar lá no Google como os inseticidas são classificados, essas informações faladas, esses podcasts, esses episódios também são demandados e procurados. Então, mais uma vez, você com certeza tem alguma coisa para dividir com públicos. Eu não tenho dúvida de que tem alguém querendo ouvir o que você tem para falar, né? Então, fiquem aí instigados a compartilhar a informação. E por fim, eu quero deixar aqui o meu agradecimento mais sincero para todos que de alguma forma contribuíram para esse podcast, até a minha família, né, que não tem relação nenhuma com o agro, mas vira e mexe, eu mando para eles, gente, compartilha com os amigos de vocês. Então, são pessoas que estão ativamente me ajudando, né, nesse projeto, que é um sonho de fato. Agradecer o Gustavo aqui da Sonora Studio, que, como eu já disse, abraçou esse podcast também quando eu cheguei em Uberlândia. O pessoal da ARC, que é do estúdio lá de Ribeirão Preto, onde eu gravei também alguns episódios no início da temporada. O Henrique, que tá comigo desde o início, né? E, enfim, aceita aí, abraça também as minhas loucuras, né? É muito, muito legal ter todo esse apoio e essa contribuição de vocês. Pra 4ª temporada, aguardem, fiquem de olho aqui nas redes sociais, vai vir muita coisa boa. Não sei exatamente quando ela vai começar, mas ela vai começar e olha, vai ser fantástico. Já deixo um convite aqui para você que tem uma empresa, ou que é uma empresa, quer ver a sua marca aqui junto comigo no MIP em Dia Podcast. A gente vai abrir espaço para apoiadores. Então, se você quiser entender melhor como isso vai funcionar, você pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer te receber, tá certo? Pessoal, muito obrigada. Feliz festa da firma, feliz amigo secreto. Nesse final de ano, a gente tem tantas dessas festas, né? Uns gostam, outros nem tantos, mas enfim. Que vocês tenham muitos bons momentos, que vocês tenham um Natal maravilhoso, que 2026 seja um ano repleto de coisas boas também. Fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço e os meus votos de que tudo de mais maravilhoso que possa existir
aconteça para cada um de vocês. Muito obrigada e, como sempre, até o próximo episódio. Você ouviu o MIP em Dia, com Gabriela Vieira.